Você já parou para pensar em que momento da sua vida você deixou de viver e começou a interpretar quem você é? Em que momento sentir ficou perigoso para você e parecer o que você não é passou a ser essencial? Talvez você não tenha percebido, mas silenciosamente isso foi acontecendo na sua vida. Você começou a ajustar suas palavras, a controlar os seus gestos, a ensaiar suas reações, não para ser você, mas para ser alguém aceitável. Ou, como eu diria, socialmente aceitável. Então, sem perceber, você atravessou uma linha invisível. Deixou de existir de dentro para fora e passou a construir do que se reconhece. E no meio de tudo isso, existe um silêncio. Um silêncio estranho, profundo, incômodo. Porque no fundo, tem uma parte sua que quer muito saber. A vida que você está sustentando nasceu de você? E talvez o mais desconfortável seja, talvez, perceber que você aprendeu a chamar isso de normal. A sociedade do espetáculo. Quem já ouviu falar na sociedade do espetáculo? O autor deste livro, A Sociedade do Espetáculo, é um filósofo teórico francês, Guy Debord. Debord foi um dos principais membros internacional situacionista, um movimento artístico e político que criticava a sociedade de consumo. Nesse livro, ele argumenta que a sociedade moderna, a vida social, passa a ser medida através da representação da imagem, o que ele chama de espetáculo. Do que mesmo fala esse livro? De forma simples, o livro A Sociedade do Espetáculo, ele critica de uma maneira quase cirúrgica o que a sociedade moderna e como a sociedade moderna passou a viver. Ele não está falando do espetáculo como entretenimento. Ele está dizendo que a vida inteira, toda a nossa vida, o tempo todo, virou um espetáculo. Debord, ele afirma que tudo que era vivido diretamente se tornou uma representação. Vocês concordam com isso? Vamos ver. O que ele quis dizer? Que você não vive mais. Você assiste a si mesmo. Você está vivendo uma performance. E o que é esse espetáculo na linguagem dele? Não é só o que a gente vê na TV, nas redes sociais ou nas propagandas. O espetáculo na linguagem de Debord é um sistema. É um sistema novo de viver. O espetáculo é onde a realidade é substituída por uma imagem criada. As relações humanas viram um jogo de aparências. O valor das coisas está em como elas parecem e não exatamente em como elas são. Um exemplo direto e muito atual de tudo isso que ele fala é quando a gente viaja. Antigamente, nós viajávamos para curtir, para estar com os nossos amigos, com a nossa família, para se divertir. Hoje, nós não viajamos mais para viver. Nós viajamos para postar a nossa viagem, para mostrar para os outros uma performance inventada na nossa mente. Quando, ao invés de aproveitar os momentos de descanso e de desporto, nós estamos ali simplesmente protagonizando uma história que nós mesmos inventamos. Debord, ele conecta esse espetáculo que nós estamos vivendo ao capitalismo. O consumo não é mais sobre a necessidade de obter alguma coisa. O consumo, ele passa a ser sobre a identidade e o status de cada indivíduo. Você compra para parecer que você tem algo e não para te dar um certo conforto. O sujeito deixa de ser protagonista da sua própria história e vira um espectador da sua vida. O resultado de tudo isso: pessoas desconectadas de si mesmo, relações superficiais, busca constante por validação externa, sensação de vazio e, ao mesmo tempo que os indivíduos hoje têm muito mais do que tinham há algum tempo atrás, quando esse espetáculo todo não estava tão exposto, a pessoa, ela passa a não viver. Ao mesmo tempo que ela tem tudo, ela sente um vazio. Ela performa uma versão aceitável de si mesma. Por que esse livro me chamou tanta atenção ao ponto de eu vir aqui conversar com vocês? E por que ele faz
tanto sentido na vida atual. Mesmo esse livro sendo escrito lá no século passado, entre 1965, 66, 67, por aí, antes de 1970, ele praticamente previu nas redes sociais, ele previu a cultura da imagem, ele previu os influencers, ele previu a comparação constante e a necessidade de aprovação. Hoje, o espetáculo, como ele dizia, sem saber quando ele dizia, está no bolso de cada um de nós, ou nas mãos. Resumindo, de forma clara, a realidade virou uma representação, o ser virou aparência e as experiências virou conteúdo. A vida virou uma vitrine. Aqui, com esse livro, A Sociedade do Espetáculo, o autor, ele diagnostica uma doença que ainda não existia, que ele sequer sabia que poderia existir, mas que hoje existe. Quando Debord, ele não escreve esse diagnóstico, mas ele acaba fazendo esse diagnóstico clínico da sociedade moderna. Quando, de maneira brutal, ele mostra uma humanidade que trocou a experiência pela representação. Aquilo que antes era vivido no corpo, no encontro, na realidade, agora ele é minimamente mediado por imagens, discursos e narrativas. A vida deixou de ser vivida e passou a ser observada, exibida e consumida. O erro comum aqui é achar que o espetáculo ele é a mesma coisa, sinônimo de mídia. Debord, ele vai muito além dessa nossa exposição moderna, que lá em 1967 ele seria incapaz de imaginar que viria a se tornar uma coisa real, certo? O espetáculo, no modo que Debord organiza, é uma forma de organização da realidade. Como é que isso funciona? As pessoas, elas substituem a imagem real pela ideal. Eles pegam a aparência e substituem pelo ser. A representação aqui é substituída, toma o lugar das experiências. Não é a imagem real. É a imagem que você mostra. É o que você passa a viver se transformou numa atração. Então, é muito comum hoje eu estar num momento com o meu cônjuge, por exemplo, tomando um vinho. E, com certeza, eu estou descalça, de chinelo, descabelada. E aí, nesse momento, eu tiro uma foto de 2 taças de cristal, um vinho importado numa toalha de renda. Ali, neste momento, eu estou performando uma coisa que não é real. Um momento que está acontecendo, mas que está sendo representado como algo de filme ou de novela, e não algo palpável de ser vivido. Porque o momento onde eu estou de roupão, eu estou de roupas íntimas, tomando uma bebida agradável, comendo algo agradável com o meu cônjuge, ele deveria ser um momento a ser vivido. Mas nós estamos tomando este momento e utilizando ele poeticamente para mostrar para o outro uma vida que não é real. Debord, ele mostra aqui uma virada essencial. Antes, o capitalismo, ele vendia. Agora, ele vende modos de existir. Então, antes ele vendia produtos. Então, para eu ter status, eu tinha que ter aquela calça daquela marca, aquele tênis daquela marca, eu tinha que estar usando aquele corte de cabelo. E hoje, isso não mudou muito. Só ampliou para isso e algo mais. Porque eu tenho que ter um modo de existir igual aos outros. E o mais interessante é que eu vou fazer uma pergunta que eu não vou dar a resposta. Talvez você tenha essa resposta, e se você tiver, por favor, coloque aqui no chat que a gente lê a sua resposta. Mas será que hoje você está vendendo, essas pessoas que estão vendendo essa performance, elas estão vivendo essa performance? É uma pergunta que eu me faço. Porque hoje eu tenho que mostrar a minha taça de vinho num pedacinho elegante de uma mesa que talvez nem exista. Mas a sua mente vai ver aquelas taças de cristal e aquela renda e vai acreditar que eu estou vivendo um momento de elegância. Hoje eu vou tirar uma foto na frente da Torre Eiffel para dizer que eu já estive na França. E pode ser que eu tenha apenas colocado um fundo numa foto que já existia. Há essa possibilidade. Será mesmo que você está performando
para poder se parecer com alguém, será que esse alguém está vivendo essa vida real ou também só está performando? Olha o tamanho da confusão que essa vida de espetáculo está criando. Fica aqui na minha cabeça. Não precisa responder, porque eu também não tenho resposta. Hoje, as pessoas elas não compram um tênis. Hoje, as pessoas elas compram quem parece que está usando esse tênis. Você não vive mais uma experiência, você consome uma imagem dessa experiência. O sujeito, ele deixa de ser consumidor para virar uma mercadoria. E o pior, ele se vende voluntariamente. Se ainda tivesse um preço para todas essas coisas que estamos perdendo, ao abrir mão de vivenciar as nossas histórias, ao invés de postar as nossas histórias, mas não. Facilmente a gente performa aquilo que nós acreditamos que é o que os outros querem ver que nós estamos vivendo. E aqui a leitura ela fica ainda um pouco mais potente. Porque Debord, ele descreve algo que conversa diretamente com a psicanálise. Quando o sujeito, ele perde o contato com a sua própria vida, com o seu próprio desejo, com a sua própria história. Desejar passa a ser uma forma de querer o que o outro tem, de mostrar o que o outro tem, de ser aquilo que o outro é. E essa necessidade faz a gente vencer qualquer obstáculo, até o obstáculo do estar presente, para o estar focando em mostrar uma imagem. É comum, ao receber um prato de um restaurante, antes de degustar aquela delícia que nós estamos ali nos dando, a gente fotografa. É comum, ao estar entre amigos, antes de conversar e lembrar das histórias, a gente filma. É comum, antes de ter um momento de intimidade, a gente mostrar que está naquele local ou naquele outro. Então, isso, na minha opinião, não é uma liberdade. Isso é uma alienação. Temos que lembrar que Debord, ele escreveu tudo isso em 1967. Mas parece que ele estava descrevendo as nossas vidas nas redes sociais. As nossas vidas de cultura, de influencer, de busca de validação. Essa ansiedade social, né? Hoje, o espetáculo, ele não está mais só na vida social. Ele está dentro da subjetividade. Então, se eu não tenho como mostrar que eu sou superior, eu invento uma superioridade. Eu transformo isso de uma forma diferencial. O sujeito internalizou o olhar do outro e vive para corresponder a esse olhar. Que perigo! Ai, que medo! Aqui está um ponto mais sofisticado. O espetáculo, ele funciona como Lacan nos mostrava, né? Na visão do grande outro, mas de uma forma muito mais ampliada através do fato que a internet nos derruba a barreira. Antes, eu tinha que performar para o meu grupo. Hoje, eu tenho que performar para uma internet que acopla o mundo todo. E aí, ao invés de viver uma vida, eu edito um fato. E este fato, ele é editado em cima do que a perspectiva do outro nos dá. A perspectiva do outro é que nos dita o que é desejável, é que define o que é aceitável, é que organiza o olhar social. O sujeito, ele deixa de existir para se constituir tentando responder uma expectativa. Resultado disso é pessoas com um ego inflamável, mais frágil. Identidade performática, angústia constante para alcançar aquilo que às vezes nos é inalcançável e uma sensação de vazio estrutural. O espetáculo, ele não se organiza num mundo físico, ele se coloniza no inconsciente e nós tentamos transmitir isso através de uma rede social. Debord, ele fecha com uma ideia devastadora. Quanto mais imagem temos, menos realidades conseguimos acessar. Quanto mais nós mostramos, menos nós somos. E a psicanálise, ela vem aqui corroborar com isso, dizendo que quando nós não estamos no presente, aproveitando os momentos, nós não estamos criando história, repertório. E aí, você passa a não se reconhecer entre o ser e o personagem, entre o desejar e o performar. Fica uma confusão entre status e ser, identidade e status. Gente, só de falar assim,
eu já fico confusa. A sociedade do espetáculo, ela não é um livro. Ela é um espelho desconfortável, porque ele não está refletindo um indivíduo. Ele está refletindo uma sociedade inteira. Ele revela que você pode estar vivendo uma vida que não é sua, desejando coisas que não vêm de você e sustentando uma imagem que não é real. Essa imagem te esvazia. E o mais perigoso de tudo isso, as pessoas estão chamando isso de liberdade. Eu tenho liberdade de expressão. Olha, você não está vivendo a sua vida. Você está sustentando uma versão que você inventou para aparecer bonito na foto. E aqui, o mundo aprendeu a aplaudir esta foto. Como é que você vai assumir que aquilo era apenas uma pose? Não é o real e muitas vezes não chega nem a ser o possível. E como nós viemos falando, isso me faz lembrar de uma síndrome, a síndrome do protagonista. Embora esta síndrome não seja um diagnóstico clínico formal, ele se encaixa quase que perfeitamente com o efeito psicológico contemporâneo desse comportamento que Debord ele descreve tão bem na sociedade do espetáculo. Mas tem um detalhe importante aqui. E aqui a gente vai ter que entrar numa profundidade um pouquinho maior. No espetáculo, todo mundo quer ser o protagonista. Mas na prática, a maioria vira figurante de um roteiro que ele nem sequer escreveu. A síndrome do protagonista é a sensação de que a sua vida é o centro do universo, que tudo gira ao redor do seu umbigo. E você precisa ser visto, reconhecido e validado o tempo todo. Porque o sistema diz que se você não aparece, que se você não é visto, você não é ninguém. As redes sociais, elas são um ambiente ideal para propagar isto. Cada pessoa, ela vira um perfil. Cada momento vira um conteúdo. Cada emoção vira uma postagem. E a vida deixa de ser vivida e passa a ser roteirizada. A pessoa, ela não sente. Ela pensa, raciocina em como aquilo pode ser visto. De que forma aquilo pode ser visto. E aqui vai mais um ponto importante. A síndrome do protagonista parece empoderamento, mas é, na verdade, uma forma sofisticada de alienação. Por quê? Porque o ser tenta ser único, usando padrões que não é dele. O ser tenta se expressar repetindo não as suas vontades e desejos, mas as tendências que está na rede. O ser tenta se destacar, seguindo o que dá engajamento e não o que ele tem vontade de dizer. Quem é que senta de frente a uma câmera e conta algo que ele acha interessante contar para um amigo? Talvez fosse essa a intenção de nos conectar tanto nessa rede incrível que quebra as barreiras e diminui as distâncias. Mas ao invés disso, nós queremos likes, engajamentos, coraçãozinhos. E com tudo isso, se nós não tivermos views, nós não conseguiremos ser os protagonistas. E para isso, nós precisamos dos produtores da vida. E os produtores estão sempre nos mostrando regras. Fale assim, comece assado, pegue o microfone, bata no microfone, entre pela porta, saia por aqui, olhe para a câmera, não olhe para a câmera. Nós estamos o tempo todo sendo produzidos por um diretor e contando uma história que nós não sabemos qual será o meio e nem tampouco o fim. Nós já iniciamos essa batalha onde, nessa história, quem será o protagonista? Mas nós esquecemos que não dá para todo mundo ser o protagonista. Que alguém vai ter que ser coadjuvante dessa história. Isso conversa diretamente com o narcisismo, né? Com o desejo do outro, de Lacan. O sujeito passa a existir a partir do olhar do outro. Eu sou aquilo que você quer ver. Eu valho apenas pelo reconhecimento que você me dá. Isso é tão triste. E performar o tempo todo é tão impossível. O que está nos abrindo? Uma sociedade doente, cheia de ansiedade, cheia de traumas, cheia de medos, cheia de travas. Isso gera ansiedade constante, necessidade de validação, medo de não existir socialmente, sensação de vazio quando não há uma resposta. É comum hoje o ser acabar de postar um stories e querer que 200 pessoas tenham visto. E quando
As pessoas não vê, não comentam. A gente se sente desvalidado, inferior, inferiorizado, triste, acabunhado. E com isso nós trazemos todos os tipos de condições psíquicas patológicas. Quando a vida vira uma performance, você nunca descansa. Porque quando a luz da câmera se apaga, você já está pensando no que fazer para gravar, fotografar e performar novamente. Você nunca é o suficiente para você mesmo. As pessoas que estão ao seu lado nunca são suficientes para você mesmo, porque você precisa performar. Você nunca chega ao lugar que você quer. Pois quando você postar a foto, o vídeo e aquilo te der visualização, você está louco para conquistar isso de novo. Assim como um vício, exatamente como um vício. E se você não tiver dessa visualização, você fica louco para postar outra coisa que te coloque novamente no palco. Só que acontece que até nos melhores espetáculos, um dia, a cortina do palco se fecha. E aí surge um colapso. Você construiu a sua imagem para ser visto. E perde a identidade, a sua identidade fica frágil quando você está atrás das câmeras ou atrás das cortinas. Aqui, a síndrome do protagonista, ele vira o filho perfeito da sociedade do espetáculo, mas ele é um filho paradoxal. Todo mundo quer ser protagonista, num mundo onde ninguém está realmente vivendo uma vida. Você não quer ser protagonista da sua própria vida. Você quer ser protagonista de uma vitrine onde todos estão se mostrando. Onde todos estão performando. Onde todos querem ser protagonista. E aí, vira uma briga de titãs. Em síntese, e para fechar, você não está cansado da vida. Você está cansado de sustentar uma versão de si que não é você. A sociedade te ensinou a aparecer, mas nunca te ensinou a existir quando as luzes se apagam. Te ensinaram a performar, mas não a sentir. Te ensinaram a ser visto, mas não a se reconhecer no reflexo do seu próprio espelho. E quando você corre atrás de validação, de curtidas, de aplauso, de pertencimento, vai aí se afastando milimetricamente de quem você realmente é. E o perigo está em se afastar tanto que você se perca de si mesmo. E esse ponto de ruptura é que é o problema. Porque ser protagonista de uma história é interessante. Mas você quer ser o protagonista o tempo todo, ultrapassando o limite da sua história e invadindo a história do todo. Existe um momento raro, incômodo e libertador em que você percebe que você não precisa ser visto o tempo todo por tudo que você faz. Que você não precisa provar nada para ninguém. Que você não precisa caber em todos os lugares. Porque quando você se der conta disso, você finalmente vai começar a habitar dentro do seu próprio eu. O espetáculo, ele precisa da sua imagem para existir, mas a sua vida precisa existir além do espetáculo. Esse é o meu alerta de hoje. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista. Este foi mais uma conversa aqui da Mente Sem Filtro, para que nós possamos estar colocando as nossas mentes que estão adoecendo cada vez mais de uma forma saudável. Aqui nós trabalhamos com a psicanálise na clínica Mind Fluir. E na clínica Mind Fluir, cada pessoa é uma pessoa única, cada momento é um momento que nós temos que ser vivido. Nós temos que resgatar o gosto de ser nós mesmos. E não importa quanto tempo nós ficamos expostos nas redes. O importante é ter aonde voltar quando as luzes se apagam. Um beijo, um abraço forte e até a próxima, gente.